Bem-vindos! Nessa videoaula falaremos do ensaio triaxial, uma das ferramentas mais importantes para entender o comportamento, tensão e deformação do solo e também para avaliarmos a resistência ao cisalhamento desses materiais. O ensaio triaxial é um dos ensaios, que nós podemos determinar a resistência ao cisalhamento do solo. Nós já vimos na outra videoaula o ensaio de cisalhamento direto, também temos o ensaio de cisalhamento simples, o ensaio sem confinamento, mas com certeza o ensaio triaxial é um dos ensaios mais importantes da geotecnia, pois com ele nós conseguimos entender o comportamento do solo sob diferentes tensões de confinamento, sob diferentes velocidades de carregamento, permitindo que essa amostra seja adensada e tenha um comportamento normalmente adensado ou pré-adensado. Então, vocês vão ver ao longo não só dessa videoaula, onde eu apresento o ensaio, mas ao longo de todo o conteúdo de resistência e cisalhamento dos solos, que grande parte do comportamento do solo, atribuído aqui à geotecnia, ele é baseado em ensaios triaxiais. Porque é no ensaio triaxial que eu consigo trabalhar e variar todas essas diferenças de comportamento que eu posso esperar num solo. Tá? Então, neste ensaio, ele basicamente é composto aí por um CP que está confinado dentro de uma câmara que me permite eu aplicar uma tensão de confinamento. Certo? Então, eu aplico o que eu chamo de um estado hidrostático. Ele tem, então, as suas tensões principais são iguais ao longo de todo o corpo de prova. E isso é muito bom para nós que estudamos solos, na geotecnia, porque eu consigo avaliar o comportamento de um corpo de prova em diferentes profundidades. Eu consigo simular um corpo de prova numa situação de descarregamento, de desconfinamento. Consigo adensar um corpo de prova antes de romper ele. Então, essa versatilidade com que eu posso trabalhar com a amostra que faz o ensaio triaxial ser tão importante. Então, como eu falei, basicamente eu começo aplicando o que nós chamamos de estado hidrostático. Então, eu pego esse corpo de prova, eu envolvo ele numa membrana, preencho essa câmara com água e essa câmara com água, então, é aplicada uma pressão, que eu chamo de tensão confinante. E essa tensão confinante, então, como eu tenho tensões iguais em todas as direções, eu tenho o que nós chamamos de estado hidrostático. Então, esse corpo de prova está protegido aqui por uma membrana, E nós representamos, então, essa tensão aplicada pela água que envolve o corpo de prova por σc, ou σ3. Eu também tenho a possibilidade da aplicação de uma carga no topo da amostra, que é justamente esta carga que vai promover a ruptura desse corpo de prova. Essa tensão, como ela aumenta durante o ensaio, eu vou carregando a amostra, vai ser chamada então de σ1, tá? Tensão principal maior. Esse corpo de prova, lá no nosso ensaio triaxial, ele permite tanto o acesso da água por dentro do corpo de prova, tá? Tanto na base quanto no topo do corpo de prova. Então percebam que eu tenho aqui fora água, mas essa água não toca diretamente o corpo de prova, porque o corpo de prova está envolvido numa membrana. Mas essa pressão da água, ela atua no meu CP. Mas para que servem, então, esses acessos da água na base e no topo da amostra? Isso aqui permite que a água entre ou saia do corpo de prova. Então, eu posso saturar o meu corpo de prova, encher todos os vazios de água, como também, se eu apertar esse corpo de prova com uma tensão confinante, eu posso expulsar a água dos seus vazios, medindo assim a variação volumétrica desse meu corpo de prova. Então, feita a primeira fase, que nós chamamos de estado hidrostático, eu vou para a segunda fase, que é a fase de carregamento axial. Tá?
Então, na fase de carregamento axial, eu vou aplicar uma carga nesse corpo de prova, como eu falei para vocês, através deste σ1. Tá? Esse σ1, então, pode ser aplicado tanto com ensaio de carga controlada, ou seja, o pistão penetra na minha câmara com uma carga controlada, ou pelo movimento ascendente da câmara numa velocidade controlada, que eu chamo de deformação controlada. Ou seja, eu posso ou aplicar na carga controlada uma carga e manter essa carga mesmo quando o corpo de prova cede e se deforma, ou eu aplico uma velocidade constante contra um pistão e à medida que o CP vai se deslocando, o pistão ao tocar no solo vai carregando ele até a ruptura. Tá? Essa segunda opção de deformação controlada geralmente é a mais utilizada. As amostras de solo do ensaio, elas são preparadas onde a sua altura deve ter 2 vezes o seu diâmetro. Então, com isso eu não teria efeitos aí, né, em função da geometria da amostra. Então, geralmente o diâmetro é em torno de 5 centímetros, tá? Então a altura do corpo de prova seria em torno de 10 centímetros. Se eu tiver materiais mais granulares, eu posso ter amostras aí maiores, com outros diâmetros, né, diâmetros maiores. Quanto mais granular, maior pode ser o diâmetro da minha amostra. E aí, consequentemente, essa relação de 2:1 deve ser obedecida. Tá? No ensaio eu tenho planos horizontais e verticais como planos principais, porque nesses planos eu não vou ter tensão cisalhante. Então imaginem vocês, quando eu coloco a tensão confinante, eu não vou ter ruptura no plano vertical e essa carga aplicada pelo pistão não me permite ter também ruptura nos planos horizontais. Então, o plano vertical e o horizontal são planos principais. Tá? Onde o plano horizontal é o plano principal maior, onde atua o σ1, e o plano vertical é o plano principal menor, onde atua o σ3. Tá? E a tensão de desvio do carregamento axial é chamada de tensão desvio ou tensão desviadora, nós damos o nome de σd, ela é a diferença entre o σ1 e o σ3. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos voltar aqui um pouco o slide. Bom, imaginem vocês que eu tenho o σ3, quando eu tenho um estado hidrostático, eu tenho o σ3 atuando ao longo de todo o corpo de prova. Quando eu coloco aqui a carga no pistão, o que vai acontecer? A tensão atuante aqui no plano horizontal vai ser maior do que a tensão que está atuando aqui no plano vertical. Ou seja, a tensão σ1, ela é o σ3, que já tinha aqui por causa da água, mais o que o pistão está acrescentando de carga no corpo de prova. Então, a diferença do σ3 que já tinha e o σ1, que é a soma dessas duas, é a nossa tensão desviadora. Basicamente, estou dizendo o que para vocês? Que a carga que é aplicada só pelo pistão é o σd, é a tensão desviadora. Mas o σ1 que atua no plano horizontal vai ser a carga desse pistão σd, mais essa confinante que também está atuando lá no topo e na base do meu corpo de prova. Então o σ1 atua no plano horizontal, que ele é perpendicular ao plano horizontal, e o σ3 atua perpendicular ao plano vertical. Então a tensão principal menor atua no plano vertical. Então aqui eu tenho um exemplo da montagem do CP, né, desde a sua moldagem, tá? Desde a moldagem do CP, então eu coloco ele aqui nesse torno, vou desbastando o corpo de prova até ele ficar com esse formatinho aqui. Acabei trocando as imagens, tá? Mas ele fica com esse formato. Eu coloco um papel filtro e uma pedra porosa no topo e na base. Isso me garante que eu vou ter drenagem no corpo de prova por baixo e por cima. Tá? Aqui na base dessa câmara que vocês estão vendo, ó, percebam que eu tenho algumas válvulas aqui. Ó. Essas válvulas me permitem entrada de água tanto aqui nessa pedra porosa debaixo do meu CP,
quanto aqui nesse orifício onde fica a câmara. Então, por este orifício, entra água para encher a câmara, por fora do corpo de prova. E eu permito também o acesso de água aqui por baixo do meu CP. Tá? Então, aqui está a câmara fechada e já com a membrana na volta do corpo de prova. Então, percebam que eu tenho um cabeçote aqui, agora eu coloco um cabeçote em cima dessa pedra porosa, e esse cabeçote eu apoio o meu pistão, que vai carregar o corpo de prova. Então, esses O-rings colocados aqui nas membranas, ó, e essa membrana, ela impede que a água toque no meu corpo de prova. Mas quando eu encher isso d'água e aplicar uma pressão, o corpo de prova vai sentir através da membrana essa tensão confinante. Preparado o CP, então pulo lá para o último ensaio, onde eu tenho no topo, aqui ó, vocês veem uma célula de carga tipo S, ó. Ela tem um formato de S. Então essa célula de carga está medindo a força aplicada no topo do CP. Tá? Aqui atrás, talvez no outro slide dê para ver um pouquinho melhor, eu tenho um LVDT, tá? Que eu meço o deslocamento dessa câmara. E eu tenho os acessos aqui, ó. Perceba que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 válvulas. Então, todas essas válvulas me dão acesso em algum ponto do corpo de prova para eu medir ou água ou pressão. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um ensaio sendo executado, um UU. Então, eu tenho uma mangueira onde está aplicando água com pressão, tá? Na volta do corpo de prova, e eu tenho outra mangueira que está aplicando água com pressão aqui na base do meu corpo de prova, aqui por dentro dele, certo? Aqui eu tenho uma imagem, então, do ensaio acontecendo, tá? Uma visão mais completa do triaxial. Então, aqui está a prensa. Então, como eu falei para vocês, eu tenho um pórtico onde eu dou um comando que a câmara seja jogada contra o pistão que está ligado aqui numa célula de carga. Então, esse pistão começa a empurrar a câmara e aí esse pistão de cima começa a carregar o corpo de prova. À medida que eu vou carregando, eu tenho uma reação e eu vou tendo as medidas aqui no computador de força ao longo do deslocamento. Tá? Então aqui está o painel de controle, onde eu aplico as velocidades, e aí essa câmara se desloca para cima, se confrontando com esse pistão, e eu pego as leituras da carga nessa célula de carga tipo S. Aqui do ladinho, ó, vocês veem com detalhe em verde aqui, eu tenho o meu LVDT. Esse LVDT me dá também, através da aquisição aqui de um Spider, os deslocamentos durante o ensaio. Então aqui eu tenho deslocamento e força, todas as medidas digitais colocadas aqui no sistema de aquisição de dados. Tá? As pressões são colocadas aqui, ó, eu tenho 2 manômetros, onde eu aplico diferentes tensões. Né? Eu posso, por exemplo, aplicar uma tensão confinante de um valor por fora e uma tensão interna, uma pressão, desculpa, interna dentro do corpo de prova diferente. Tá? Essas válvulas também me permitem que eu plugue uma mangueira aqui e meça variação de volume através de uma bureta ou de um bieloframe. Tá? Então eu consigo medir variação de volume durante o ensaio. Se eu não quiser, e como é que eu meço essa variação de volume, né? Faltou dizer isso, através da quantidade de água que sai de dentro do corpo de prova. Por quê? Todo ensaio triaxial, antes de começar ele, eu tenho que garantir que ele está saturado. Então, os ensaios são saturados antes de serem executados. Então, tem todo um processo de saturação, tem o parâmetro B, que nós temos que avaliar antes de começar o ensaio. Nós vamos ver mais adiante o que é o parâmetro B. Mas, basicamente, é um parâmetro que me diz, ó, todo o corpo de prova está saturado, porque eu aplico uma tensão confinante no corpo de prova e eu meço a variação de poropressão que aconteceu. Ou seja, se todos os vazios estão cheios de água, e nós sabemos que quando eu carrego um corpo de prova
tá? Toda a carga vai primeiro para a água. Então, digamos que eu aplico uma confinante ele tinha uma confinante de 100, eu aumento para 200, o sensor que mede a pressão no interior de corpo de prova vai ter que medir o 100 que eu coloquei. Se ele medir menos, quer dizer que tem carga indo para os grãos, porque o corpo de prova não está saturado. E este é o parâmetro B, parâmetro de saturação. Então, antes de começar o ensaio, eu garanto, eu só começo o ensaio quando todos os vazios estão cheios de água. A não ser que eu queira estudar um comportamento de solos não saturados, tá? Mas é um caso mais específico. Grande parte dos ensaios, corpo de prova saturado. Então, quando eu aperto esse corpo de prova e deixo a água sair, eu permito que aqui por baixo, aqui por cima, saia a água, eu aperto o corpo de prova e a água sai por uma dessas válvulas. Então, a água que sai daqui, quando eu aperto CP, os vazios vão se fechar, expulsando a água de dentro dos vazios. Então, toda a água que sai é a variação do volume de vazios. Então, é a própria deformação do solo. Então, percebam que no triaxial eu posso fazer um ensaio de adensamento. Só que não é um adensamento oedométrico, que nem eu fazia lá na prensa do adensamento. É um adensamento triaxial, Eu coloco tensão em todos os lados, comprimo esse corpo de prova e ele vai variar o seu volume ao longo do tempo. Ele vai dissipar essas pressões ao longo do tempo. Então, eu posso medir volume, tá? Mas digamos que eu não quero medir volume, eu não quero adensar esse corpo de prova porque não preciso. Então, eu posso medir pressão no lugar disso. Por quê? Se eu não deixar o volume variar e eu botar um sensor ali, eu deixo a válvula fechada, mas antes da válvula fechada eu coloco um sensor de pressão. Então, não deixa a água sair, eu mando a água para esse sensor de pressão. Então, essa água com pressão, quando eu apertar o corpo de prova e a poropressão aumentar no interior do corpo de prova, esse sensor vai medir a poropressão. Então, eu tenho duas opções aqui, Ou eu meço a pressão dentro do corpo de prova, ou eu meço a variação de volume. São as opções que eu tenho aqui. Tá? E isso vai caracterizar o tipo de ensaio que eu tenho. Bom, vamos para as etapas do ensaio, então. Tá? Primeira etapa de ensaio é o estado hidrostático que nós chamamos. Eu vou colocar o meu corpo de prova dentro daquela câmara e vou aplicar uma água com pressão, Essa situação que está aqui. Eu boto a câmara, encho a câmara de água e lá no meu manômetro eu boto uma tensão, 100 kPa. Ou seja, todo o corpo de prova está com um sigma 3. Se eu fosse representar isso lá no meu círculo de Mohr, o que eu teria? Apenas um ponto, porque o meu sigma 1 e o meu sigma 3 são iguais, não tem como eu fazer o círculo. Então eu parto do meu ensaio, a condição hidrostática é um ponto no meu gráfico. Quando eu começo a aplicar a tensão desviadora, certo? Eu começo a aumentar o meu sigma 1, porque o meu sigma 1 vai ser então o sigma 3 que já tinha, mais o sigma D, que é a carga do pistão. Então, eu vou ter o meu ensaio de carregamento. Então, eu tenho duas fases no ensaio de triaxial. Essa fase aqui da aplicação da tensão confinante, tá? E essa fase da aplicação da tensão desviadora. Se eu permitir aqui na aplicação da confinante, se eu permitir a saída de água, eu tenho um processo de adensamento nessa fase. Tá? Então, a primeira fase ela pode ser composta ou não de uma fase de adensamento. E a segunda fase é a fase apenas de carregamento, de ruptura do corpo de prova. Então, o triaxial vai ser basicamente dividido nisso. Tá? Fase de adensamento e fase de carregamento, certo? Então, para cada tensão confinante que eu coloco, eu vou ter uma tensão desviadora máxima. Tá? Quando eu estiver aqui no carregamento, o que eu vou fazer? Eu vou ir aplicando sigma D, vou aplicando sigma D, aumentando a carga no pistão até que surge um plano de ruptura. Então, eu paro o meu ensaio.
Nesse plano de ruptura, eu conheço a tensão principal menor e a tensão principal maior, que é a máxima carga do pistão mais o σ3. Então, eu tenho σ3 e σ1 na ruptura. Eu posso fazer o meu círculo de Mohr, e se esse círculo de Mohr é o círculo das tensões principais na ruptura, a reta que tangencia este círculo é a envoltória de ruptura. Tá? Obviamente que eu não faço a minha envoltória de ruptura apenas com um círculo, com um ensaio. Então, o que eu faço? Eu coloco corpos de prova com diferentes tensões confinantes, de forma que eu tenho, então, um espectro mais amplo aqui da minha envoltória de ruptura. Então, imaginem vocês o ensaio aqui, ó. Quando eu coloco só a tensão hidrostática, só o σ3, sem romper ele, eu tenho um pontinho aqui no meu gráfico. À medida que o σd, né, a carga só do pistão vai aumentando, eu vou tendo aqui, então, o aumento de σ1, eu vou aumentando σ1, o aumento de σ1, o corpo de prova não rompeu ainda. Então, meus círculos estão abaixo da envoltória. Quando rompe, eu tenho este círculo aqui, que é o círculo do σ3 mais o σ1 máximo, que é a tensão desviadora do pistão máxima, mais o σ3. Bom, se esse é o círculo da ruptura, então uma reta que tangencia esse círculo representa a minha envoltória de ruptura, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, o que eu faço? Eu coloco uma confinante menor, vou carregando também ela até ela romper. Coloco uma outra confinante maior ainda, e aí vou aumentando σd até romper. Eu traço só o círculo na ruptura, né? E aí eu passo uma envoltória tangenciando esses círculos. A parte que toca no eixo X é meu intercepto coesivo, e a inclinação dessa envoltória é o meu ângulo de atrito. Mas como eu falei para vocês, né? Eu não trabalho com uma curva, com uma envoltória nos círculos, eu trabalho com uma reta que representa assim, um ajuste, né, dessa envoltória. Então, por isso que a gente usa não o gráfico de tensão cisaliante com o gráfico de tensão normal. A gente usa o gráfico PQ. Então, com o gráfico PQ, eu vou ter o topo de cada um desses círculos, e aí com 3 pontos é mais fácil ajustar uma reta interpolada. E aí é essa reta interpolada que vai valer como reta que representa a envoltória de ruptura de Mohr-Kump. Então vocês podem pensar, né? Ah, mas a reta, se eu ajustar uma reta aqui, ó, não vai tangenciar bem o círculo menor, não vai tangenciar bem o círculo maior. Sim, isso acontece muito. Tá? Eu estou transformando uma coisa curva numa coisa reta. Né? Então eu vou ter algum errinho atribuído aqui. Então o que se faz, né? Geralmente se define as envoltórias em função da reta, né, da equação, em função do nível de tensão que vocês estão trabalhando. Percebam que uma reta ajustada aqui nesses círculos menores me daria um ângulo diferente se eu pegasse esses círculos maiores. Tá? Mas isso é uma coisa mais prática, tá, meus caros? Isso aí é quando vocês já estiverem fazendo um projeto, né, trabalhando mais especificamente com isso. Aqui, nas listas de exercício, nas provas, a gente pode pegar 3 círculos e fazer uma reta contínua, avaliar ele como se fosse uma coisa única, tá? Sem muito prejuízo. E não quer dizer também que num projeto, né, eu tenho que ficar lá pegando círculo por círculo. Eu só estou dizendo que se eu tiver a possibilidade de fazer com tensões mais adequadas para o meu trabalho, para o meu projeto, é melhor, a reta vai ficar melhor ajustada do que eu pegar tensões muito maiores que o projeto me exige e tentar ajustar uma reta em todos esses círculos, certo? Bom, então eu falei para vocês a drenagem do CP, né? A drenagem do CP, ela vai definir o tipo de ensaio triaxial que nós vamos ter. Nós temos 3 tipos de ensaio triaxial. Então, eu posso ter ensaios numa condição drenada ou numa condição não drenada. E essa condição drenada ou não drenada,
ela pode ocorrer nas duas fases que nós definimos. Na fase onde eu aplico o sigma 3, ou na fase de adensamento, e na fase de carregamento. Então eu tenho aí, digamos, 4 possibilidades, né? Não são 4, são 3 ensaios que eu tenho trexiais, mas eu tenho a condição drenada e não drenada na fase de adensamento e drenada e não drenada na fase de carregamento. Tá? Bom, isso aqui é o que eu expliquei há pouco, né? Eu falei, não vou precisar ler. Mas eu vou entrar então direto nos ensaios. Ó. Tipos de ensaios trexiais. Nosso primeiro ensaio dado aqui é o ensaio de adensamento drenado, ou seja, o ensaio CD, que vem do consolidated, que é adensado, e drained, de drenado. Ou também conhecido como ensaio S, ensaio slow. Vocês podem ver na literatura também essa nomenclatura. Mas o mais usual é o CD. Tá? Então, a minha primeira letra se refere à primeira fase do ensaio e a segunda letra à segunda fase do ensaio. Como é um ensaio consolidado, drenado, para que ele seja chamado de ensaio adensado drenado, né? Para que ele seja adensado, nessa primeira fase de adensamento, nessa primeira fase onde eu aplico o sigma 3, as minhas torneiras devem estar abertas. Tá? Eu tenho que permitir que o corpo de prova expulse a água de dentro dos seus vazios, para eu poder chamar esse ensaio de adensado. Só que lembre, né? Eu tenho 2 etapas, mas eu tenho uma etapa 0 ainda, que é a etapa que eu saturo o corpo de prova, que é independente dessas duas. Eu só começo o ensaio trexial quando eu garanto que ele está saturado. Então, o que vai acontecer nessa primeira fase de adensamento? Quando eu coloco o sigma 3, eu aperto o corpo de prova. E ao apertar o corpo de prova, eu gero excesso de poropressão. Se eu abrir a torneira que dá acesso ao interior do corpo de prova, esta água com pressão vai sair. E a saída de água de dentro dos vazios do solo é o nosso adensamento. Tá? Então, se eu permito a drenagem na primeira etapa, o ensaio é o ensaio C, consolidated, um ensaio adensado. Tá? A segunda fase, ele chama de D, de drained. Então, o que ele está dizendo? Quando eu coloco o pistão no corpo de prova, quando eu estou carregando o corpo de prova até romper, a torneira continua aberta. Então, além de quando eu adensar, eu tiro a água de dentro dos vazios, durante o processo de adensamento. Tá? Quando eu estou carregando o CP, eu também, porque claro, quando eu carregar o CP, eu estou aumentando a tensão. Se eu aumentar a tensão, eu vou ter mais excesso de poropressão, mas eu também vou permitir que esse excesso seja dissipado durante o carregamento também. Tá? E só um detalhe, pessoal, que é muito comum vocês fazerem essa confusão, né, de pensar assim, então eu boto sigma 3 e eu deixo o corpo de prova seco. Ele fica com uma saturação menor do que a saturação máxima que ele tinha no início. Não. Lembrem vocês que eu estou colocando água com pressão. Tá? Então, quando eu aperto o corpo de prova, essa mangueira que está embaixo do CP, ela está com uma pressão também. É uma mangueira com água, com uma pressão. Só que essa pressão é menor do que o sigma 3. Então, eu tenho uma diferença de pressão. Eu tenho um ΔH, lembra do ΔH lá de água nos solos. Então, a água vai migrar para menor pressão. Então, na verdade, o meu corpo de prova ele continua com água. O que eu estou dissipando é o excesso de poropressão. Eu equilibro essa pressão maior que tinha dentro do CP. Tá? E durante o carregamento a mesma coisa. Eu continuo com água dentro do CP, só que eu estou fechando os vazios e expulsando essa água com pressão, mas o vazio ainda está cheio de água. Tá? Bom, é isso. Então, o ensaio CD é um ensaio que permite o adensamento e enquanto na segunda fase, quando eu começo a romper ele também permite a drenagem. Isso acontece de forma separada, tá? Eu vou lá, vou colocar o sigma 3 e vou deixar adensar. Pode demorar um dia, 2, uma semana, depende do CV do solo. E aí eu vou medindo as poropressões. Quando eu perceber assim,
eu estou com material adensado, ele dissipou todas as pressões, tá? Porque o sigma 3 que eu estou medindo aqui está igual, pego o meu sensor de pressão, meço, está adensado o meu corpo de prova. Eu olho lá a curva das minhas deformações do tempo e observo que eu atingi o meu T95, tá? Tá tudo bonitinho. Então, aí eu vou começar a segunda fase. Vou, então, para a fase de carregamento. Só que tem uma coisa mais importante nessa fase de adensamento que você tem que perceber, que é, como eu adenso o solo, eu estou dando uma nova memória de carga para ele. Tá? Então, lembram lá da tensão de pré-adensamento? Tá? Então, imaginem vocês, se eu tenho um material lá no campo que a máxima tensão que ele viu foi 50 kPa. Então, eu coleto um tubo Shelby, vou lá para o laboratório, moldo o corpo de prova, coloco ele na prensa e vou carregar ele. Aquele corpo de prova tem na sua memória que ele já foi carregado para 50 kPa. Então, ele vai se comportar de uma determinada maneira até 50 kPa. Tá? Se eu adenso esse corpo de prova com 30, se eu coloco um sigma 3 de 30, nesse corpo de prova de 50, e mando adensar, vai mudar a memória de carga dele? Não. Porque a memória dele é 50. Tu está adensando ele com 30. Nada vai acontecer. Então ele vai se comportar ainda pelaqueles 50 que ele trazia do campo. Agora imaginem vocês que eu faço o contrário. Eu coloco 100 kPa de sigma 3 e deixo esse corpo de prova adensar. O que vai acontecer com ele? A nova memória de carga dele agora é 100 e não mais 50. Então ele vai se comportar de outra forma, ele vai se comportar para 100 agora, de uma forma normalmente densada. Tá? Isso só na primeira fase. Quando eu vou na segunda fase, eu posso também aumentar ou diminuir a confinante. Essa é a versatilidade do ensaio traxial. Eu posso chegar lá no meu corpo de prova que estava com 100 durante a fase 1, durante a fase de adensamento, e quando eu for romper ele, eu posso diminuir a minha pressão confinante, eu alivio as pressões na lateral e rompo ele com um sigma 3 de 80, por exemplo. Então percebam que ao colocar 100, eu elevei a memória de carga dele para 100. Mas quando eu vou romper ele, eu baixo a confinante. Aí ele fica com 80. Mas ele vai dizer assim, opa, mas eu já senti 100. 80 é menos do que eu tenho na minha memória. Então, quando eu estiver rompendo ele, ele vai se comportar como um material pré-adensado. Porque a memória de carga dele é maior do que a carga que ele está sendo confinado no momento. Tá? Vejam que interessante isso, né? É para isso que serve essa primeira fase. Para nós darmos uma nova história de tensão para o solo. Então, eu adensar ou não adensar o corpo de prova é eu modificar essa história de tensão que o solo tem lá do campo. Tá? E a segunda fase é a fase que eu vou obter a resistência em função do que eu moldei lá na primeira fase. Né? Então aí me permite qualquer coisa. Eu posso fazer o que eu quiser com o corpo de prova. Posso colocar em qualquer estado de tensão, dar qualquer memória de carga para ele que eu desejar. Tá? É por isso que é um ensaio tão versátil. Certo? Então nesse ensaio eu permito a drenagem em toda. Tanto no começo quanto no fim. Tudo está aberto, tudo está drenado. Então eu adenso e eu rompo. Esse ensaio CD, ele é muito utilizado em amostras de solo arenosos. Tá? Por quê? Na areia eu não tenho eu não gero, né, excesso de poropressão durante o carregamento, durante a confinante, porque as poropressões se dissipam rapidamente por ser um material permeável. Então, geralmente, como ele é um ensaio rápido, por ser drenado, eu deixo as torneiras abertas e faço o ensaio rapidamente. Agora, eu também posso fazer o ensaio CD para materiais argilosos, só que as minhas velocidades têm que atender, né, o comportamento do solo. Mas, basicamente, ele é um ensaio empregado aí para solos mais permeáveis. E aí vai começar a aparecer uma coisa importante aqui, que nós vamos usar muito. Né? Se ele é um ensaio que ele é rompido de forma drenada, ou seja, as torneiras estão abertas,
as poropressões se dissipam durante a ruptura, eu não tenho excesso de poropressão no corpo de prova durante a ruptura. Este é um ensaio que dará resultados em termos de tensões efetivas. Ou seja, o meu C e o meu Φ têm uma linha lá em cima. Então, eu tenho C' e Φ'. São parâmetros de resistência em termos de tensão efetiva. São parâmetros de resistência, que eu digo, parâmetros de longo prazo. Tá? Então, esse é o nosso primeiro triaxial. Vamos para o nosso segundo triaxial. Outra coisa, antes de nós irmos para o segundo, é que nesse ensaio aqui, como eu permito que a água saia na fase de adensamento, eu posso medir a variação volumétrica, mas eu não consigo medir o excesso de poropressão. Porque como a água está saindo, eu não tenho um sensor capaz de medir essas pressões com a água percolando. Só se eu colocar o sensor impedindo a passagem de água. Aí essa água vai ficar ali com pressão e eu consigo medir a pressão. Então, ou eu meço a poropressão, ou eu meço a variação de volume. Eu tenho que escolher o que eu preciso. Tá? E nesse segundo ensaio, o ensaio CU, ele faz justamente isso. Ele me permite medir a poropressão durante a ruptura. Tá? Então, o nosso ensaio CU, ou Consolidated Undrained. Então, agora ele é adensado na primeira fase, mas na segunda fase eu vou fechar a minha torneira. Por que eu faço isso? Porque na segunda fase eu vou querer medir as poropressões durante a ruptura. Então, ele é C na primeira fase para justamente eu ter essa versatilidade, de colocar o σ3 e dar novas memórias de carga, ou adensar ele com uma carga maior e reduzir o σ3 quando eu for romper, ele está ali normalmente adensado ou pré-adensado. Tá? Então, para eu brincar com o corpo de prova, botando ele em diversas situações, estados de tensões, eu deixo essa fase inicial, a torneira aberta, deixo ele adensar. Quando eu vou romper o corpo de prova, eu fecho as torneiras e plugo um sensor de poropressão. Para que eu faço isso? Porque quando eu plugar o sensor de poropressão e eu começar a romper o meu ensaio, a resposta que esse ensaio me dá é em termos de tensão total. Por quê? Porque eu tenho os parâmetros de resistência em função não só da tensão efetiva do solo, mas também da poropressão que está se desenvolvendo dentro do CP. Então, se a tensão efetiva e a poropressão interessam nos mecanismos de ruptura que está tendo ali dentro, é um parâmetro em termos de tensão total. Tá? Mas olhem que legal a versatilidade desse ensaio CU. Como eu tenho os meus círculos de Mohr em termos de tensão total, e tem uma envoltória de ruptura, nós já vimos que as tensões cisaliantes independem da poropressão, que a pressão da água, não consigo cisaliar a água, ela não contribui para o cisalhamento. Então, os meus círculos simplesmente vão ser deslocados do U. Então, quando eu pegar aqueles resultados do ensaio CU, plotar eles, eu vou ter uma envoltória em termos de tensão total. Aí eu pego o valor das poropressões medidas durante o ensaio e desconto desse círculo em tensão total e eu vou ter os círculos em tensão efetiva. Eu posso traçar a envoltória em termos de tensão efetiva. Então, o ensaio CU me permite ver os dois comportamentos, em termos de tensão total e em termos de tensão efetiva. O que isso quer dizer? Eu consigo conhecer o comportamento do solo a curto prazo e a longo prazo. Isso eu estou falando, por exemplo, de uma argila. Se eu carregar uma argila rapidamente, ou se eu botar um carregamento de curto prazo, e ela romper a curto prazo, eu conheço os parâmetros. Agora, se eu botar um aterro, deixar esse solo adensar, ele conseguir dissipar todas as poropressões, jogar essa carga para os grãos, para a tensão efetiva, e ganhar resistência por ter adensado, quais são os parâmetros de resistência depois de adensado esse solo? Então veja como o CU me dá essa versatilidade de conhecer
o comportamento a curto e a longo prazo em termos de tensões efetivas e totais. Tá? Isso é muito importante quando a gente precisa estar projetando algum material, principalmente em solos argilosos. Tá? Então, ele é muito empregado aí nessas análises que eu quero conhecer, né? Esse comportamento adensado, antes de adensar e depois de adensar, que é típico aí desses solos de baixa permeabilidade, de baixa resistência. Tá? Bom, qual é a desvantagem desse ensaio? Eu não consigo medir a variação volumétrica durante a ruptura, né? Só durante a fase de adensamento. Quando rompe, eu não consigo medir a variação de volume. E o último ensaio do nosso grupo, né, é o ensaio UU, que ele não é adensado tanto na fase de adensamento, de aplicação do sigma 3, quanto na fase de ruptura. Então é um ensaio chamado Unconsolidated, que é um ensaio também chamado de Quick, rápido. Por que ele é um ensaio rápido? Porque como eu não preciso adensar, eu só vou colocar o corpo de prova ali, aplicar o sigma 3 e romper. Então, se ele já estiver próximo da saturação, né, que às vezes é comum em solos, principalmente esses solos argilosos, né, está próximo já da saturação máxima, eu consigo aí em um dia, menos de um dia, posso fazer vários ensaios numa tarde. Ele é muito rápido, tá? Por justamente não precisar do processo de adensamento. O ensaio CU e o CD, como eles têm que adensar, eles demoram um pouco mais para serem executados. Então eu tenho torneira fechada em todas as etapas. E eu também não preciso necessariamente medir poropressão. Então eu não meço nem variação de volume, como é feito no CD, nem meço poropressão, como é feito no CU. Se eu quiser medir a poropressão, eu posso, porque a torneira está fechada. Mas não é um praxe fazer isso. Quando eu tenho um ensaio onde é feita a medida de poropressão, eu coloco uma barra horizontal aqui em cima do U. Então isso vai me indicar que neste ensaio U foi feito medida de poropressão. Como eu falei, não é obrigatório. Tá? Então nesse ensaio as pressões neutras são geradas durante a ruptura do corpo de prova e ele rompe com excesso de poropressão. Então são parâmetros dados em termos de tensão total. Sempre que a poropressão estiver junto ali durante a ruptura, é termo de tensão total. Se eu permito que se dissipem as poropressões antes de romper, é termo de tensão efetiva. Tá? O que mais eu posso dizer? Então, é um ensaio aqui muito utilizado para esses solos de baixa permeabilidade, não adensados, né? Solos moles, as argilas moles, e ele me dá uma resistência a curto prazo. E essa resistência a curto prazo é chamado de resistência não drenada do solo. Tá? Essa resistência não drenada do solo ela é equivalente a um ensaio de palheta, certo? Aqui até ficou errado, pessoal, me desculpem o erro aqui, ó. O exemplo seria, né, o U com a barra, né? Ele está dizendo aqui, ó, a barra na sigla U, acabou ficando errado aqui. Né? Eu vou botar uma barra aqui em cima desse U, quando porventura eu faço a medida nesse ensaio, mas não é obrigatório. Tá? Por fim, eu coloquei aqui junto do ensaio traxial, mas este não é um ensaio traxial, tá? Mas é só para trazer para vocês, ele tem um conceito semelhante no quesito de eu não ter como confinar esse material, ou seja, ele não tem confinamento, que é o nosso ensaio de compressão simples. É o mesmo ensaio que vocês adotam lá para romper CPs de concreto. Tá? Eu simplesmente pego um corpo de prova e rompo ele. E esse corpo de prova, obviamente, tem que ter alguma coesão, ou deve estar compactado para ele poder se sustentar sozinho. Né? Então, a característica é que a minha tensão confinante é igual a zero. Então, é um ensaio sob tensão controlada. Né? Eu meço as deformações por acréscimos estabelecidos de carga. Ou eu faço um ensaio sob deformação controlada, que eu meço a carga para acréscimos estabelecidos de deformação. Ou seja, eu estabeleço uma velocidade constante que empurra, né, um corpo de prova contra um pistão que tem um sensor de carga, que é o mais comum.
Então está aqui, né, uma célula de carga colocada no topo do corpo de prova, e esse prato empurra o corpo de prova quanto à célula de carga, medindo a força necessária até a ruptura deste material. Tá? Então perceba aqui que tem um plano de ruptura acontecendo nesse material. Então vocês vão ter uma curva aqui onde eu vou plotar tensões, né? Tensões por deformação específica, que a deformação específica é a deformação na vertical pela altura total do corpo de prova. Tá? E aí eu vou ter dois comportamentos possíveis que se tem quando eu rompo um material. Né? Ou um comportamento de pico de resistência depois uma tensão residual, ou um comportamento de patamar que continua e não demonstra pico. Quando eu tenho o pico de resistência é muito fácil identificar. Né? Eu pego a máxima componente aqui do material e acho a minha tensão de ruptura, a minha tensão máxima. Tá? Quando eu tenho um comportamento de patamar, esse material vai ficar com a mesma carga, ou seja, não consigo mais gerar acréscimo de tensões nesse material, mas ele continua deformando. Então eu vou ter que estabelecer uma deformação máxima, senão eu vou ficar para sempre, né? Carregando esse corpo de prova, ele não vai demonstrar uma resistência maior, e essa tensão, então, que eu vou pegar, eu vou assumir uma deformação que eu diga, não, ó, aqui tá bom, já deformou demais, então essa é a tua tensão máxima. E geralmente eu pego aí uma deformação específica, no entorno de 20%, eu já posso dizer que o corpo de prova já rompeu o suficiente, já deformou o suficiente e não vai conseguir mais ganhar carga relevante, né? Se eu deixar ele deformar mais ainda. Bom, no círculo de Mohr dessa situação, o que acontece? Eu não tenho o sigma 3. Então, o que acontece? O meu círculo sai de zero. O meu sigma 3 é zero e o meu sigma 1, lembrando lá, né? No triaxial, quem era o sigma 1? Era o sigma 3, que era confinante, mais a carga do pistão, que era a tensão desviadora. Aqui eu não tenho sigma 3. Então, o sigma 1 é a própria tensão desviadora. Então, o meu círculo vai sair de zero e a carga máxima vai ser a carga medida lá na célula de carga divididos pela área. Tá? Então, eu tenho este círculo. Como o raio, o diâmetro do meu círculo é a própria tensão de ruptura, quando eu quiser, e eu vou ter só esse círculo, não vou ter como fazer outros círculos, que eu não tenho como aumentar a tensão para ter círculos aumentando e ter uma envoltória inclinada, no ensaio de compressão simples, vocês só podem ter uma reta horizontal. Então, essa reta horizontal, que tangencia o círculo no seu ponto máximo, onde nós sabemos que a máxima tensão desalhante possível é o próprio raio do círculo proposto. Né? Então, como essa tensão de ruptura é o diâmetro, para eu descobrir a tensão cisaliante do corpo de prova, basta eu, nesses ensaios de desalhamento simples, né? Basta eu pegar a máxima tensão na ruptura e dividir por 2, que eu tenho aí a minha resistência ao cisalhamento dada por uma coesão. Né? Lembrem que é uma coesão que não necessariamente é a coesão do solo. Né? É um pacote de coisas que geram um intercepto coesivo chamado de coesão. Então, nesse tipo de solo, eu tenho apenas nesse tipo de solo, com esse tipo de ensaio de desalhamento simples, eu tenho apenas a coesão do solo, φ igual a zero. Certo? Só vou conseguir então achar o φ se eu fizer um ensaio triaxial com as envoltórias ou um ensaio de desalamento direto. Bom, ficamos por aqui. Essa é a aula de triaxial, né? Dei mais uma acrescentada aí no ensaio de desalamento simples, para nós entendermos aí os ensaios que nos possibilitam medir os parâmetros de resistência do solo. Espero que tenham gostado da videoaula e até uma próxima e bons estudos.